sou, para quem não conhece, meu nome é Saulo Nunes de Mato. Sou casado, tenho um casal de filhos, minha esposa e meus filhos estão ali agora. Eu sou membro da Igreja Batista em Corinto, Laranjeira. Sou João, trago um abraço na igreja, aos irmãos, e diretor executivo dos Homens Batistas da Serra. Já tivemos aqui algumas vezes, realizando cultos, e antes de iniciar, eu quero fazer um convite aqui. No dia 7 de março, nós vamos estar realizando o culto já pelo 5º ano consecutivo, né, o Dia Internacional da Mulher. Nós vamos realizar o culto aí na PIB de Jacaraí, desde já. Nós já estou convidando aqui, os irmãos vão receber o cartaz, mas desde já estou convidando a igreja para estar presente conosco aqui nesse dia tão maravilhoso, tenho certeza que Deus está nos abençoando. Mas eu louvo a Deus e agradeço a Deus por tudo aquilo que Ele me fez, minha vida, né, pelas bênçãos. Nós não somos merecedores, essa é a realidade, mas Deus tem sido misericordioso para conosco. Vamos para cima? Vamos para cima? Está na luta? Não, são muito amigos que têm sido o João Francisco, que tem sido adeptos, né, da idade apoiando o trabalho dos homens, né, está sempre conosco na viagem missionária. Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia, no livro de Filipenses. Não sei se o pastor aqui tem alguma direção, né, cada igreja pode ler aqui com o smartphone, celular. E nós vamos estar fazendo a leitura do texto de Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. Todos acharam, né? Filipenses, capítulo 13, 3, capítulo 3, versos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alto pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai, somos gratos ao Senhor pela chuva que cai, somos gratos ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós, mesmo, Pai, não sendo nós merecidos, mas o Senhor, que a sua infinita misericórdia tem nos, Pai, ajudado, tem estado conosco, e, Pai, nos guardado a cada dia. Fala, Senhor, aos nossos corações nesta noite. Que cada um de nós, Pai, possamos sair daqui ainda mais cheios do Teu Santo Espírito, glorificando e exaltando o Teu Santo Nome. Meu Pai, eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto ele nos traz refletir acerca do tempo. Nós estamos vivendo um tempo que a velocidade das informações tem sido tão forte, né, tão constante, e as pessoas estão querendo respostas tão imediatas, né, que quando nós acordamos, quando nós vamos ver o que está acontecendo, o ano já encerrou. Eu me lembro quando chegou ali no mês de outubro, novembro, já estava me assustando, porque aquilo que eu havia programado no ano de início de ano de 2015 para 2000, todo o período do ano de 2015, ainda não havia sido realizado. E as informações são muitas, e uma velocidade tão grande que nos assusta. Outro dia minha filha mandou mensagem pelo WhatsApp e eu não estava com o celular em casa, eu descanso, esse negócio aqui, que é um negócio terrível. E aí depois ela ligou para minha esposa, como é que papai não atende? Como é que papai não responde? Como se nós tivéssemos uma obrigação de responder imediato. Isso chama
em meio a ele, mas tantas informações, né, principalmente porque eu uso ele para serviço, né, do escritório de comunidade, e todos os dias tem informação de mudança. São mudanças e às vezes a gente está conta de tantas informações via e-mail. E pensando sobre essa rapidez do tempo, né, com que esse ano de 2020 passou, me lembrei lá do ensino médio, né, de uma poesia. Não vou declamar porque não é meu dom declamar poesia, mas eu quero citar a poesia de Olavo de Marques. Fala exatamente sobre o tempo. Parece que Olavo de Marques estava previndo já que tudo isso estaria acontecendo devido à velocidade do tempo. Abre aspas, olha o que diz o seu poema. Sou o tempo que passa, sem princípio, sem fim, sem medida, vou levando as vaidades da vida. A correr, de segundo em segundo, vou formando os minutos que correm, formam as horas que passam no mundo, formam os anos que passam em horas. Ninguém pode evitar os meus anos, trabalho porque a vida é pequena, e não há para o tempo demora. Não gaste os seus minutos sem pena, não faça pouco caso das horas. Tema poesia de Olavo de Marques. Não gaste os seus minutos sem pena. Os anos, foram os anos que passam e morrem. E pensando na questão que estamos vivendo um tempo novo agora, no ano de 2016, eu tenho certeza que muitos irmãos aqui, irmãs da igreja, no final de ano, no decorrer, na virada do ano, tiveram da igreja, colocando as suas vidas, os seus propósitos, tudo naquela expectativa, na esperança de um tempo futuro melhor, não só para mim, mas para você, para toda a família, para cada um de nós. E as pessoas que estão nesse período, elas costumam, é comum, elas cumprimentarem, dizer feliz ano novo, desejando às pessoas um ano de prosperidade, desejando às pessoas um ano de bênção, desejando às pessoas um ano de vitória. E todos nós queremos isso, se não quer, não é verdade? Se não quer obter vitória, se não quer alcançar vitória, se não quer alcançar bênção, eu quero dizer a vocês que o ano novo, o ano que está aí, vamos dizer, já iniciando, estamos aí hoje aos 17 dias do ano de 2016, é uma ocasião boa, oportuna para que nós possamos falar de mudança de vida das nossas áreas. Qual é a área da minha vida que eu preciso mudar? Para que eu possa obter, para que eu possa alcançar aquilo que o irmão, que a irmã desejou para mim na virada do ano, quando você esteve na igreja, quando aquilo que você esteve colocando na presença do Senhor na sua vida. E para ter um ano melhor, precisamos estar atentos em relação a essa palavra do apóstolo Paulo. Uma outra versão, ele diz assim: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas e para trás fico. Para termos esse ano, para precisarmos esquecer as coisas que passaram, que ficaram para trás, nós precisamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. É um ano de vitória, é um ano de bênção, é um ano de promessa para cada um de nós. Mas qual deve ser o posicionamento do cristão? Como que eu devo agir? O apóstolo Paulo nos traz isso. O apóstolo Paulo nos dar a forma de como nós devemos agir para que nós possamos alcançar as bênçãos, para que realmente nós possamos ter um ano novo de bênção, um ano de vitória. Quando ele diz assim: mais uma coisa eu faço,
esquecendo das coisas que ficam para trás, eu acredito aqui que o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, não esqueça da data de casamento, do seu casamento. Eu acredito aqui que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, não esqueça daquele momento maravilhoso que você passou com a sua família, com seus filhos, aquele tempo abençoado que você viveu com seus amigos, com seus colegas de trabalho, não esqueça aquele tempo no dia do seu aniversário da sua esposa ou do seu esposo. Não esqueça também daquele momento especial do seu casamento, porque tudo isso é alegria, é um momento gostoso que nós tivemos com a nossa família, com os nossos amigos. Aliás, há muitas coisas boas que nós devemos manter a nossa memória, não é verdade? Muitas coisas maravilhosas. Tivemos uma delas, o primeiro dia de trabalho. Mas tudo é bom, eu nunca esqueço disso até hoje. Foi muito bom, apesar de ter sido um trabalho um tanto quanto árduo para quem saiu de lá do interior, né, vir à cidade, e chegando aqui, no primeiro dia para trabalhar numa fábrica de madeira, onde o proprietário é alemão. Rodeado de um muro de mais de 2 metros de altura, onde a gente entrava às 7 da manhã e saía às 18 horas da tarde. Mas eu não esqueço. Por quê? Porque foi o meu primeiro emprego que eu falava da minha primeira carteira, onde teve a primeira assinatura que está lá até hoje. Não esqueça. Também nós não podemos esquecer também dos primeiros dias da faculdade. Eu me lembro quando, na minha profissão, nós não podemos ficar para trás. E eu tinha até então só ensino médio e ensino médio técnico de contabilidade. Já depois de mais de 10, 15 anos, mais ou menos, eu sentava no banco de uma escola. Quando eu sentei naquele primeiro dia da minha faculdade, que maravilha, que alegria. Eu imagino que aqui, se tivesse um irmão humano que sentava aí na cadeira pela primeira vez, em uma faculdade, eu imagino que é uma alegria muito grande. Isso é algo que nós não podemos, de maneira alguma, esquecer. O primeiro dia de trabalho, o primeiro dia da faculdade. E o que dizer dos amigos? Aqueles amigos nossos, né? Que nós compartilhamos, confidenciamos as nossas alegrias, as nossas angústias, as nossas dores, as nossas dificuldades. E o que dizer da infância? É o nosso tempo de criança, de alegria, de brincar, de pular. Infelizmente, hoje nós não temos visto isso, né? Mas eu me lembro que na época, quando eu era criança, nós brincávamos muito de bolinha de gude. Essas coisas a gente não deve esquecer. Essas coisas nós devemos estar sempre guardando a memória de familiares queridos que um dia partiram para a eternidade. No meu caso, meus pais já partiram para a eternidade. Nós não podemos de forma alguma esquecer esse momento maravilhoso da nossa vida. Ou seja, não é disso que o apóstolo Paulo está falando. Mas muitas vezes precisamos pedir a Deus para esquecer, para nos dar força, para esquecer dessas coisas que nos trazem, as coisas que nos trazem decepção, nos trazem ressentimento, que nos traz amargura ao nosso coração. Então nós temos essa vitória, nossa lembrança ruim, daquele tempo ruim, momento ruim, que às vezes, claro que todos nós temos tempo que não é, porque nós podemos dizer o tempo não é só de flores. Minha luta, aí há tempo de dificuldade, há tempo ruim, mas devemos estar buscando a Deus força, sabedoria, para esquecer que esse momento difícil está tirando a nossa paz, o momento que está tirando a nossa alegria, a nossa comunhão. Você vê uma passagem da Bíblia que Maria e Marta, irmã de Lázaro, estavam tão angustiadas pela perda do seu irmão, ela estava tão aflita que ela esqueceu que Jesus estava com eles. Olha o que diz lá, João capítulo 11, no texto lá. Diz assim: ao ver Jesus, Marta
sempre angustiada disso. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Como assim? Como assim se Jesus estivesse aqui, se há uma promessa para os discípulos, e para nós, e para Marcos? Lá no capítulo 28 de Mateus 20, ele diz: e certamente estarei convosco até a consumação do século. Mas em um momento de angústia, em um momento de aflição, porque ele teve a perda do seu irmão. E assim conosco também. Quando nós perdemos o irmão, quando nós perdemos o pai, a mãe, nós ficamos aflitos, nós ficamos angustiados, e aí nós esquecemos que Deus é conosco, e que Deus está conosco. Mas muitos pensam do mesmo jeito que Maria, que Marta. Ou seja, acreditam que em algum momento difícil da vida, passando, Jesus não está presente, mas Jesus está presente. Olha a história daqueles homens que estavam no barco, meio àquela tempestade. Jesus estava naquele barco, aqueles homens aflitos, preocupados, o mar estava fazendo aquele barulho, e eles estavam começando a ficar com medo, aflitos, angustiados, e aí esqueceram que Deus estava com eles naquele barco. Jesus não estava, esquecendo que Jesus estava presente. Olha o que diz lá em capítulo 28 do livro de Gênesis, verso 15. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que hei de pedir. Ou seja, Deus está conosco a todo instante. A música de Nádia Azevedo diz: Deus é fiel, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir as promessas. Deus tem promessas para cada um de nós. Deus tem um sonho para cada um de nós. Mas se nós ficarmos atrelados ao tempo, ao passado, se nós ficarmos agarrados às coisas que já passaram, o ano de 2015 já se foi diante, nós não vamos poder alcançar as bênçãos. Isaías capítulo 32, verso 2 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Esse versículo colocado no vídeo do meu casamento. Então eu estava afastado do Evangelho. Mas quando Deus colocou alguém na minha frente, diante de mim, na minha vida, que gerou um casamento, e aí Deus foi colocando na minha mente: você está casando com uma serva de Deus. Você está casando com alguém que acabou de ser batizado. Você está casando, toda hora que você está falando comigo. E então eu disse: um dia, basta. Eu agora quero ter uma nova vida. Esqueça esse tempo que eu passei. Fora dos caminhos do Senhor. E aí, quando fizeram ideia, quando colocou, nós fazemos um convite de casamento, surgiu a ideia de colocar no Espírito. E essa palavra foi exatamente após a restauração de Israel. E a minha vida estava sendo restaurada. E o povo de Israel estava sendo restaurado. Deus então disse: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Não importa o momento, o tempo que nós estamos vivendo, mas Deus é conosco. Portanto, amados irmãos, buscarmos a libertação das lembranças que tem nos afastado de Deus. Quantas pessoas às vezes têm desviado do caminho do Senhor? Sabe por quê? Porque deu brecha para o inimigo. Começou a buscar coisas lá dentro, quando ele era fora da igreja, estava fora da igreja, estava longe dos caminhos do Senhor. Começava a lembrar daquelas coisas do mundo. Começava a lembrar de alguém que havia ferido ele um dia. E aí começava a buscar aquela amargura, aquele ressentimento. E aí as pessoas estavam se afastando de Deus. E creia que Deus sempre está presente em todos os momentos. Os anos passaram,
episódios que há de passar nas nossas vidas. Ou seja, o segredo é não ficar pensando apenas no passado. Não é ficar apenas pensando no passado. Em segundo lugar, que esse texto nos traz, é que nós devemos avançar, seguir adiante, né? Como ele diz aí no verso 3, na parte B, ele diz assim, ó, e avançando para as coisas que estão diante dele. É hora de avançar, é hora de colocar diante do Senhor todo aquele desejo que nós tivemos ali no início do ano, na virada do ano, as metas, os propósitos, os projetos. Às vezes, quando nós termina às vezes, uma reunião, e tudo ali aconteceu, tudo ali decidiu, às vezes é muito a gente dizer assim, puxa vida, aquilo ali, aquele ponto ali, eu poderia ter feito melhor. Aquele ponto ali eu poderia ter pensado melhor. Aquele ponto ali, aquela tomada de decisão ali, ela poderia ter sido diferente. Se isso é voltar àquilo que nós estamos pensando, isso é voltar àquilo que nós já colocamos como método para o ano seguinte. Aí existe, né, uma máquina, se não existe, é uma máquina que volta do tempo. Existem filmes, né, chamados máquinas do tempo, tiradas das coisas. As pessoas voltam ao tempo, né? É só no filme, só em ficção, porque não se volta mais naquilo que passou. O ano de 2015 você não mais viverá. O ano de 2015 nós não mais viverá. Aliás, o 16º dia do ano de 2016 nós não mais viverá. Entenda então que o tempo é como uma estrada de mão única. Ou seja, ela vai para frente. Como diz o apóstolo Paulo, é para frente e se anda. É avançando para as coisas que estão diante de mim, diante de você. O que tem estado diante de nós? Desafios, na verdade, lutas, dificuldades. Você e você não podemos entrar na contramão dessa estrada, porque ela não tem volta. Ou seja, o tempo não volta. Nós precisamos avançar. E por causa dessa inflexibilidade, por causa dessa condição de que nós não podemos, de forma alguma, voltar atrás, voltar ao tempo, e nós devemos seguir esse conselho do apóstolo Paulo. Ou seja, avançando para as coisas que estão diante de mim. É não se acovardar. O povo lá no deserto, quando passou o deserto, né, o povo tinha um desafio muito grande para frente. E qual era o desafio? Atravessar aquele mar. Se libertar, né, da escravidão. E depois de 40 anos vivendo na escravidão, mas Deus tinha uma vitória. E o que era necessário? Marchar, ir adiante, ir à frente, como diz o apóstolo Paulo, avançando para as coisas que estão diante de mim. Mas afinal, quais são as coisas que estão diante de nós? Creio eu que muitos desafios. Há muitas almas para ganhar para Jesus. E aí também tem os nossos desafios pessoais, não é verdade? Eu preciso alcançar a faculdade, eu preciso alcançar o trabalho. E nós estamos vivendo hoje tempos difíceis. Outro dia eu estava conversando com um funcionário do cliente nosso do escritório, e falei para ele, olha, e ele estava assim, ficando tanto quanto aborrecido, querendo pedir conta. Eu falei, rapaz, você vai pedir conta com uma crise dessa? Olha aqui, vou conversar, vou falar uma coisa contigo. Já houve, só esse mês, 10 missões lá no meio do colégio. E você quer pedir conta? As pessoas estão lutando, batalhando para conseguir uma vaga de emprego. Você está pedindo conta? Nós temos desafios, mas as pessoas não têm vigiado. Nós temos desafios, estamos vivendo tempos difíceis, é verdade. Crise econômica, financeira,
crise, né, de ética, moral. Isso tudo são desafios. Estamos então vivendo ao mesmo tempo esse ano de eleição. É ano de desafio porque os políticos perderam a credibilidade, e aí enfim nós vamos votar. Isso é desafio. Tudo isso é desafio que nós temos na nossa frente. Família, né? Tem pessoas desejando aqui nessa noite que quer construir família, quer casar, quer ter filho, quer ter sua casa. Nunca deixou de ter desafios. Eu lembro que quando eu gosto sempre de dar testemunho na minha vida, porque Deus, né, tem feito na minha vida, eu sou grato a Deus todos os dias, né? Todos os dias. Na minha vida eu sou grato ao Senhor por tudo quanto Ele fez e há de fazer na minha vida. Me lembro quando eu casei, nós casamos com a cara e coragem. E a fé, né? Principalmente a fé. Mas quando nós casamos, a minha esposa, ela no interior, e veio morar aqui. Né? Casamos e veio morar aqui, no terceiro andar, na casa do meu pai. Temos casa e graças ao salário mínimo do comércio, ela no comércio, ela no comércio. Ela ganhava melhor, um pouco melhor que a mim. Ela era professora de estado, então ela tinha duas cadeiras, ela, né, ganhava um pouco melhor do que a mim. Mas nós tínhamos desafios, porque nós tínhamos sonhos, nós tínhamos desejo de ter uma família, de ter filhos. E aí então, hoje, nós podemos glorificar a Deus. Nós temos dois casados, estamos morando aqui em Colina de Laranjeiras. Então Deus tem sido abençoado. Deus tem me abençoado de tal maneira, né, que eu só tenho a agradecer ao Senhor. E continuar avançando, e continuar nessa luta, nesse caminho, nesse projeto, nessa vontade, nesse desejo de querer abençoar e também ser abençoado, de abençoar e ser abençoado nos anos que virão sobre a minha vida, que eu não sei qual é o tempo. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, 16, ele diz: tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Deus está colocando diante da minha possibilidade de ter a sua casa restaurada. E eu quero dizer a vocês nessa noite, se há alguém na sua casa, né, que precisa de restauração, pode ter certeza que Deus vai restaurar através da sua vida. Assim como Deus restaurou a minha família, os meus irmãos, parentes, amigos, Deus tem levantado pessoas que estavam lá no lamaçal do pecado, e Deus os restaurou. Restauração se deu através do seu filho Salomão. Né? Salomão, um homem sábio, um dos homens mais sábios da Bíblia, foi ali que Deus restaurou a família de Davi. Lá em Hebreus capítulo 12, verso 22, nos diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deus tem colocado Jesus diante de nós. Basta nós olharmos para a cruz. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Caminhe nessa vida sempre olhando com essa direção. Era disso que o apóstolo Paulo estava falando. Caminhar nessa direção. Não importa o que o mundo vai pensar de você. Louve a Deus onde você está. Glorifique a Deus onde você está. Eu me lembro que quando eu me converti, aí aqueles amigos, né, entre aspas, porque essa história de dizer que é amigo de copo, você conversa com o diabo. Você conversa com o diabo, eles eram amigos de nós, porque na hora do vamos ver, né, as pessoas, viu. Eu sei que eu já passei por isso. Deus me deu livramento. Por isso que eu agradeço a Deus todos os dias por isso, porque Ele me deu em dois determinados momentos que mais uma outra oportunidade que eu tiver, eu sair contar o testemunho dos dois livramentos que Deus me deu. Mas colocar diante do Senhor e não se vergonhar. Louvar a Deus aonde você está, no seu local de trabalho. Louvar a Deus
Deus, testemunhar a Deus aquilo que a gente fez na nossa vida. Desse Deus que está à nossa frente. Deus tem colocado diante de mim, diante de você, uma família, uma igreja, irmãos, amigos. Palavra essa aqui, ó, que hoje pode ser carregada aqui, ó. Não tem mais desculpa. Até mesmo no ônibus, talvez você não queira carregar a Bíblia, não tem problema, tem aqui no celular. Pode ali naquele momento abrir o celular e ler o texto e falar para alguém que está precisando de ouvir. A palavra de Deus que está diante de nós. Tudo isso é bênção para as nossas vidas. E nos ajuda a crescer como estatura, nos ajuda a crescer espiritualmente, nos fortalece a cada dia, nos dá força para que nós não aprendamos ao passado, para que nós esqueçamos o passado e avançamos adiante naquilo que Deus tem para cada um de nós. Deus tem vitória para mim e para você. Amém? Terceiro e último lugar. Ser determinado. Determinação ter algo definido. Não é pecado ter algo definido. Não é pecado você colocar diante do Senhor os seus sonhos, seus desejos, sua vontade, mas é preciso ter também disciplina para poder alcançar os objetivos. O apóstolo Paulo diz assim: prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tem algo claro para este ano, que está entrando, está começando. Senhor, eu quero este ano casar, tenho sonhos. Senhor, este ano eu quero namorar uma namorada. Coloca todos esses sonhos diante de Deus. Senhor, esse ano eu quero estar fazendo uma faculdade. Senhor, esse ano eu quero servir mais ao Senhor. Quando eu for convocar para pregar, para orar, para pequenos grupos, para louvar, para testemunhar, para evangelizar, olha quantos convites que nós temos no dia a dia. E quantas bênçãos Deus tem para cada um de nós, mas nós precisamos ser claros. Olhe a Deus e peça que o Senhor esteja dando a você a direção sobre os seus olhos. 1 Coríntios capítulo 9, verso 26, o apóstolo Paulo diz assim como também eu, não sem meta, assim luto, não com defeito povos do ar. Correr. Todo atleta, ele corre com objetivo. O atleta profissional, Essas pessoas que chegam ao auge do futebol, como já que eles chegaram no Neymar, Messi, companhia militar, eles não chegaram a ver que esse jogador de futebol que é futebol Neymar. Mas não é fácil. Não é tão simples. Para chegar aonde estão chegando naqueles clubes, em alguns vários clubes do mundo, tiveram que se esforçar muito, tiveram que batalhar, tiveram que colocar medo, tiveram que abrir mão de muitas coisas. O atleta, para ser um campeão da São Silvestre, ele certamente abriu noite com sono, ele foi dormir mais cedo, melhor dizendo. Ele abriu mão de talvez estar com a família, ele abriu mão de muitas coisas para poder alcançar aquela medalha ali na São Silvestre. Ou seja, ele tinha uma meta, e para alcançar essa meta, nós devemos ter a disciplina, para que nós não possamos estar por aí dando golpes, deferindo golpes do ar, sem nenhum objetivo. Porque tem algo de Deus deve também ser disciplinado para poder alcançar. Deve ter disciplina. Olha o que diz lá no verso 27, no mesmo texto de 1 Coríntios capítulo 9. O Paulo diz assim: subjugo meu corpo e reduzo a escravidão. Subjugar o corpo é correr, é fortalecer, é se esforçar. É muito comum às vezes a gente ver aqueles atletas correndo, batalhando,
suando, né, moído, quebrado, mas ele está ali, né, correndo, batalhando, porque ele tem uma meta de ser campeão. E se eu quero ser campeão, eu preciso de me esforçar. Para ser um vencedor, o atleta precisa treinar diligentemente e até mesmo merecer sacrifício. Até mesmo se submeter a sacrifício. Interessante que eu vejo alguém falando assim, eu vou fazer um concurso da Polícia Federal, porque eu quero trabalhar na Polícia Federal. Aí você chega lá, às vezes assim, empresa, casamento, está aí lá, no videogame, está aí lá no WhatsApp, está aí lá no Facebook, e está querendo passar no concurso da Polícia Federal. E aí, vai passar? Vou passar. E aí pensa que, cara, que Deus tem misericórdia. Às vezes as pessoas deixam de tirar esse tempo precioso para estudar. Eu sei disso, eu já fiz isso também, né? Passei por dificuldade, eu tive muita dificuldade de ter disciplina para estudar. E no meu caso foi mais difícil, porque minha irmã era professora de português e a minha esposa era professora de português. Aí o compromisso era maior ainda. Mas eu tive que estudar. Eu tive que muitas das vezes abrir mão. Eu me lembro quando eu fui fazer uma prova de matemática na faculdade, eu saí de casa, minha esposa estava lá à noite, saí, deixei a minha menina, que era mais velha do que o menino, e quando eu cheguei na sala de aula, o meu celular tocou, e ela minha menina dizendo que o menino estava passando mal, tinha uma prova de matemática. E aí eu tive que sair. Já deu tempo, eu falei para ela, dá para esperar um pouco, vou esperar daqui mais uns 10 minutos, tentando então me sacrificar naquilo ali, para ver se eu fazia minha prova, que eu tinha preparado, mas não teve jeito, ela ligou, né, uns 5 minutos, ligou novamente, né, e eu tive que correr lá para socorrer o menino que não estava bem, certo? Uma coisa de criança, tinha mais ou menos, devia ter uns 2 ou 3 anos de idade, e ele, um pouco mais, e eu tive que sair na sala de aula, então é sacrifício, e muitas vezes nós temos que fazer, correr para poder alcançar os objetivos, submeter a certo sacrifício. Temos que ter metas, propósitos, disciplina e objetivos na vida. Se nós não tivermos um objetivo, nós não vamos a lugar nenhum. Na corrida da vida é muito importante saber antecipadamente aonde nós desejamos chegar. Não é pecado. Não é pecado você dizer eu quero alcançar essa bênção, eu quero ter essa vitória, eu quero ser um profissional de qualidade, eu quero ser um empresário de qualidade, eu quero ser um advogado bom. Nada disso é proibido de pensar, de sonhar, de desejar. E se você colocar diante do Senhor, com certeza vai alcançar. E lutar para alcançar uma obra estabelecido, para que o seu novo ano se inicie, chegar lá, no final seja também realmente um ano de vitória. Um ano de bênção, mas é preciso decidir logo o alvo. Né? E não importa a idade. Volta que nós ouvimos na mídia, né, senhores de 50, 60, 70 anos se formando na advocacia, em direito, em contabilidade, e tantos outros cursos. E o ano novo é um ano que nós fazemos muita promessa. É época, né, que nós fazemos muitos objetivos, nós temos muitos objetivos na terra. Muitas metas nós colocamos diante do Senhor, não é verdade? Ajoelhamos diante do Senhor. O contrário do que o mundo prega. No mundo secular, onde as pessoas são famosas, o que elas fazem? Elas vão a cartomante, elas procuram esoterismo, elas procuram ler os horóscopos, preocupadas com o futuro delas. Preocupadas com o futuro delas. Mas o papel do cristão é colocar a sua vida diante do Senhor. Não ter medo do futuro. Para que ter medo do futuro? Outro dia eu vi uma atriz
falando que ela tem medo da velhice. E na prática ela realmente tem que ela tem, porque ela gosta muito de namorar, né, pessoas jovens. Uma atriz já dos seus 70 anos de idade, né, ela gosta muito de namorar garotões de 30, 25 anos. Então, por isso a gente vê que ela tem realmente uma preocupação de ficar velha, idosa, largada. As pessoas estão preocupadas com o futuro. Elas buscam, né, essas pessoas, numerologia, estalosos, preocupadas com o futuro. Muitas ficam, né, excessivamente preocupadas com o futuro, desejando saber o que vai acontecer. A nossa vida está diante do Senhor. Nosso projeto é colocar, Senhor, dizer como o profeta Isaías: eu orei e me aqui. Seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Eu tenho projetos, eu tenho sonhos. Nós temos sonhos, nós temos desejos, nós temos projetos, mas é preciso colocar diante do Senhor, não diante dos homens. O apóstolo Paulo nos chama isso. Nós sejamos determinados, que não tenhamos alvos definidos, pensamos mais naquilo que nós podemos fazer, né, para melhorar a nossa qualidade de vida. Como eu devo melhorar a nossa qualidade de vida? Viver bem, viver na presença do Senhor. É colocar-se diante do Senhor. Não sei se é um canto conhecido. Gostaria de tirar as condições nas cantadas de canto. Eu te busco. Como? Gostaria de convidar a equipe de louvor, como as cantadas de canto. Nesse momento, se não puder, não vai poder. Canta com o outro. E eu quero desafiar a igreja nesse momento a se colocar em pé. Nós vamos estar cantando esse canto. E cada um de nós tem um alvo, serviço, né? Teve na virada de ano, sempre está na casa do Senhor.